Graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Poliana Amaro. Estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus de forma clara e simples. Hoje eu quero falar com você de um personagem bíblico chamado Nabucodonosor. Você já ouviu falar? Se não, vem comigo porque vamos para o livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 5, Daniel, quando estava conversando com Belsazar, o rei que sucedeu, que foi o sucessor de Nabucodonosor, ele disse o seguinte a partir do versículo 18. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar, poupava quem ele queria poupar, honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Versículo 20. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheu de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como a de um animal. Ele viveu entre os jumentos selvagens, passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Aqui Daniel estava citando um rápido resumo de como foi o reinado de Nabucodonosor. Sabemos que Nabucodonosor, se você não sabe, pode contar agora. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém 3 vezes. Na primeira vez ele levou príncipes, nobres, levou o melhor que tinha ali em Jerusalém, inclusive Daniel e seus amigos, para a Babilônia. Ele conquistou reinos e do tempo dele, ele foi a cabeça de ouro. Tanto que ele teve uma visão de uma estátua que tinha uma cabeça de ouro e essa cabeça de ouro era ele. Ele foi muito grande, ele conquistou muitos reinos, se tornou muito poderoso, mas ele era um homem cruel. Matava quem ele queria, honrava quem ele queria, humilhava quem ele queria. Ele fazia absolutamente o que queria. E ele levou Daniel para a Babilônia. Quem conhece a história de Daniel sabe que Daniel teve que conviver ali no palácio. Ele fez um propósito, ele e os amigos, de não se contaminarem. E Deus engrandeceu Daniel ali, porque Daniel honrava a Deus. E durante o governo de Nabucodonosor, ele teve algumas visões, e nessas visões Deus foi apresentado para ele, o Deus Altíssimo, porque Nabucodonosor, como os pagãos daquele tempo e como os de hoje, adoravam outros deuses e não reconheciam o Senhor como único Deus. E diz a palavra que, em dado momento, uma das visões mostrava que Nabucodonosor iria passar por uma situação complicada na vida dele. Ele iria perder tudo o que ele tinha, não por mãos humanas, não por causa de uma guerra, não porque alguém mais poderoso do que ele se levantaria, porque entre os homens não havia ninguém mais poderoso do que Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor teve um problema dentro dele, que isso vem no coração de pessoas que têm grandes conquistas, de pessoas que crescem muito, que têm cargos e títulos. Se você quer conhecer uma pessoa, diz uma frase que eu ouvi certa vez: dê poder a ela. Quando você dá poder para uma pessoa, você sabe de fato quem ela é. Eu trabalhei numa empresa que, quando a gente dava uma certa autoridade para algum funcionário ajudar a gente, eu trabalhava na liderança, e aí eu escolhia dentre os colaboradores alguém para me ajudar. Eu dava um cartão para essa pessoa. E era incrível como tinha pessoas que mudavam assim radicalmente o comportamento e começava a tratar os colegas, os iguais até então, de forma arrogante, né, com aspereza. Tipo, agora eu mando em você, né, por exemplo. E vários funcionários reclamavam: ó, fulano de tal, depois que ganhou o cartão, agora se acha, né, mudou o comportamento com a gente, ele mudou, virou outra pessoa. É questão do poder. Então Nabucodonosor ganhou muito poder, ganhou muita glória, e agora ele estava realmente se sentindo ali o todo, né, poderoso. Tanto que na visão que ele teve, foi revelado para ele. Daniel disse para ele: vai acontecer algo com você durante um tempo, um período, provavelmente ali era um ano que aconteceu isso com ele. E só que Daniel deu uma dica para ele. Daniel falou assim: pare de pecar.
Pare de fazer o que você está fazendo. Pare de errar. Pare de matar. Faça o bem, faça a justiça, porque talvez o que Deus disse que vai acontecer com você não aconteça. Mas Nabucodonosor deu ouvidos? Porque o mal de pessoas poderosas é que elas se acham autossuficientes. Pessoas que chegam a um certo ponto de acharem que realmente são muito boas, elas param de ouvir as outras pessoas. Nabucodonosor não deu ouvidos para Daniel. E um ano depois da revelação de que ele sofreria o que ele sofreu, que eu vou contar para você daqui a pouquinho, um ano depois da visão, ele estava um dia lá no seu palácio, vendo toda a sua glória, olhando, nossa, vendo tudo que ele conquistou, e realmente a Babilônia ficou um lugar esplêndido, era como se fosse uma Dubai de hoje em dia, um lugar maravilhoso, perfeito, tudo organizado, um reino perfeito, porque o melhor que tinha nos outros países, Nabucodonosor levou para a Babilônia. Entre sábios, profissionais de diversas categorias, de áreas, de artesãos, ele levou tudo para a Babilônia porque ele quis construir um império poderoso. E aí ele estava na sacada se orgulhando, olha o que eu fiz. O coração dele se encheu de arrogância naquele momento. Ou seja, não existe ninguém como eu sou poderoso. E quando nós olhamos para essa síndrome, né, essa síndrome da arrogância, do orgulho, nós podemos lembrar de um personagem bíblico também, que na verdade não é só um personagem bíblico, ele é real até hoje e fica aqui guerreando, lutando, pelejando contra nós, que é o nosso inimigo Satanás, que era um querubim ungido, foi criado no céu, foi criado por Deus, era um anjo de luz, era do bem, mas por causa da vaidade, da arrogância, de tudo que ele tinha, do que ele era, de tão bonito que ele era e de todas as suas qualificações, ele se engrandeceu e o que ele fez? Ele encheu o coração de arrogância e falou, poxa, eu subirei às altas estrelas e eu serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, o lugar que Deus tinha dado para ele, o lugar que Deus fez para ele, o lugar que Deus colocou ele, tudo o que Deus deu para ele não era suficiente. Ele queria mais, e esse é o problema de pessoas arrogantes, de pessoas soberbas, não são humildes, né? Elas acham que elas podem mais, que elas podem tudo e que elas são invencíveis. Nabucodonosor, no momento que o coração dele se encheu com aquela arrogância, ele olhando e vendo tudo e falando, eu conquistei, eu fiz, eu ganhei, veio uma voz do céu que disse para ele, o seu reino será tirado, porque você está se achando demais. E aí diz a palavra que naquele momento, o reino foi tirado de Nabucodonosor. Como que o reino foi tirado de Nabucodonosor? A sanidade dele foi tirada. Ele era um homem normal, de repente ele ficou louco. Ele perdeu o juízo, ele perdeu a mente dele, a capacidade de raciocínio. Ele perdeu a sanidade dele, ele ficou louco. Um louco que não sabia o que era, ele não sabia quem que ele era, ele não sabia mais nada, né? Deus tirou a arrogância de Nabucodonosor e diz a palavra que ele foi tirado do convívio dos homens, não dava mais para ele conviver no meio das pessoas, ele não sabia conversar, ele era louco, ficou lunático, né? Ficou perturbado da cabeça. E ele passou a conviver no campo com os animais. Deus tirou ele do palácio, do convívio, do poder, o homem invencível que ninguém derrotava, de repente agora foi tirado do convívio das pessoas e passou a conviver no campo, no meio do mato com os animais. E de fato, Nabucodonosor viveu ao relento, sendo molhado pelo sereno, de manhã, de noite, passando ali o calor do dia, comendo capim, diz a palavra que ele comeu capim. Se você nunca leu essa passagem, leia Daniel. O livro de Daniel é pequeno, são 12 capítulos, então você pode ler o livro todinho, estudar, mas essa história de Nabucodonosor está ali do capítulo 1 até o capítulo 4, capítulo 5. E aí diz a palavra de Deus o seguinte, que ele comia capim com os animais, passou um ano, o cabelo dele cresceu, ele ficou cabeludo, as unhas dele cresceram ao ponto de parecer unhas de águia, né? E aí depois de um ano, a sanidade dele voltou, o juízo dele voltou. E na hora que voltou o juízo dele, ele foi restituído ao trono, né? Os nobres, as pessoas ali, porque foi essa a visão
a visão explicada por Daniel, porque Nabucodonosor teve o sonho, mas Daniel interpretou a visão, e na visão, depois do período dessa lição que Deus estava dando para ele, para que ele entendesse que na verdade ele é um ser humano, Deus disse que ele voltaria, ele receberia de volta. Então Deus promete, Deus cumpre. Então ele recebeu de volta, depois de um ano, fora do trono, ele volta e recebe toda a glória e diz que ele agora teve mais glória, mais honra do que ele tinha da outra vez, antes dessa prova. E aí Nabucodonosor pega ali, ele mesmo escreve uma carta para todos os reinos da sua província, para todos, ele escreve para todos, ele conta essa experiência, ele conta o que aconteceu com ele, por que ele ficou daquele jeito, e ele fala para as pessoas, eu entendi, eu vivi isso tudo para entender que só o Deus Altíssimo reina. Ele governa sobre todos os reinos do mundo. Então, enquanto ele não entendeu que ele não era nada, que ele podia ter todo o poder, todo mundo se prostrando diante dele, mas ele não passava de um ser humano. Ele precisou entender que Deus era o Senhor. E aí agora o filho dele estava ali também cometendo atos de arrogância, né? O filho dele também estava fazendo coisas erradas, né? O sucessor dele, Belsazar. E aí apareceu uma inscrição na parede, aqui no capítulo 5, escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Então, aí Daniel agora vai explicar o que estava escrito ali naquela inscrição. Não foi visão, foi real, uma mão. Literalmente apareceu escrito ali na parede, na sala do banquete, onde o rei estava festejando. E tudo isso porque o rei Belsazar pediu para trazer taças de ouro que eram do templo do Senhor em Jerusalém, porque os babilônios levaram, né? Eles roubaram, né? Tudo, eles levaram tudo do templo de Deus, objetos consagrados para adoração, para serviço da adoração ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, lá em Israel, lá em Jerusalém. Mas aí agora foram esses objetos que foram consagrados para uso do templo de Deus, do nosso Deus, agora estava ali na Babilônia, e o filho do Nabucodonosor, né, o sucessor dele, traz as taças lá que vocês trouxeram do templo de Jerusalém, que eu vou me embriagar com elas. E aí ele, mais todo aquele povo ali, começou a profanar um objeto sagrado, e aí foi aonde, sem respeito nenhum, né, porque era do Senhor, aí apareceu essa inscrição na parede, dizendo que ele foi pesado da balança, achado em falta, o reino seria tirado dele. E aí Daniel vai contar para ele, né, o que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor fazia o que queria, tinha todo o poder, toda a glória e tudo, mas Deus pôs ele lá no campo, Deus tirou a sanidade dele, Deus colocou ele lá para mostrar para ele para que ele entendesse que é só o Senhor que manda, ou seja, não importa o poder que os homens têm. Não importa as companhias, empresas, presidentes, organizações, não importa as pessoas mais ricas, poderosas do mundo, os que mandam no petróleo, os que mandam nisso, os que mandam naquilo. Nenhum homem nessa terra é mais poderoso, ou, na verdade, não chega nem aos pés do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Quando a pessoa enche o coração dela de arrogância, a palavra já declara, a soberba vem antes da ruína. A pessoa que enche o coração de arrogância, que se acha melhor do que os outros, que se acha melhor do que as pessoas, que humilha as pessoas por causa da sua posição, essa pessoa já pode saber que o que está destinado para ela é a queda. Toda pessoa que se auto-engrandece, que sente dentro do coração que é melhor do que os outros, que merece mais, que o que ela não é grata com o que é, com o que tem, a ruína está esperando essa pessoa. O abismo está logo à frente dessa pessoa. O juízo está logo à frente dessa pessoa. Como foi com Lúcifer? Subirei. Quando ele disse subirei, subiu, Deus já estava lá dizendo para ele, desce, desce. Saiu um fogo dentro dele, ele foi expulso do céu por causa da sua arrogância. Nabucodonosor olhou e falou, eu fiz, eu sou, não deu glória a Deus. Por isso, diz a palavra que nós, que cremos na palavra de Deus, que andamos segundo as escrituras sagradas, diz a palavra que quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se eu estou vivo é glória a Deus, se eu estou respirando é glória a Deus, se eu tenho roupa para vestir é glória a Deus, se eu tenho comida para vestir é glória a Deus, se eu tenho casa para morar, glória a Deus. Tudo que eu tenho, se eu tenho diploma, glória a Deus. E se eu não tenho, glória a Deus por tudo que eu tenho. Eu preciso entender isso. Nós não podemos achar que é pela nossa força. A sabedoria desse mundo ela é vã, ela passa, tudo nesse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então quando eu olho aqui para Nabucodonosor, um homem tão poderoso, não sabia nada sobre Deus, ele era persa, outro povo, né, outras pessoas, não tinham nada a ver com o povo de Deus, pelo contrário, eles foram instrumentos do tratamento de Deus com o povo de Israel, porque eles foram lá e levaram cativos, destruiu Jerusalém, né? Ele conquistou muitos povos, mas até a conquista do inimigo é com a permissão de Deus, foi Deus quem deu. Em todos os tempos da história, quem estabelece e tira reis é o Senhor. A gente não pode pensar que Deus não está no controle das coisas, Ele está no controle de tudo. Então quando eu olho para essa palavra, eu falo, uau, um dos caras mais poderosos que existiu nos tempos bíblicos e na história da humanidade em questão de reino, de conquista, foi Nabucodonosor. Ele foi dessa maneira humilhado para entender que quem governa tudo, quem manda em todas as coisas é o Deus Altíssimo. O que eu quero dizer para você, meu querido, com essa palavra, não pense nunca no seu coração, jamais, que Deus está fora das coisas que acontecem na terra. Deus tem um controle de todas as coisas. Ele manifesta o seu poder em todas as áreas. Não existe homem, não existirá que se levantar com arrogância para poder intentar contra o povo de Deus. Pode até por algum momento ter vitória, e só terá vitória sobre o povo de Deus se for propósito de Deus. Todas as coisas de fato cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus está no controle de tudo sempre. Que se prostem diante dele todos os reinos da terra e todos os reis. O reino do Senhor é um reino permanente, é um reino que durará para sempre. Até aqui no livro de Daniel, se você continuar lendo, você vai ver profecias falando de Jesus Cristo. Um reino que permanecerá, subsistirá para sempre. Um rei que virá, lógico, nas visões, até mesmo nas visões de Nabucodonosor, fala de Jesus Cristo, fala do povo de Deus, esse povo que Jesus levantou na terra. E eu tenho certeza de que nós viveremos, se formos fiéis, viveremos grandes coisas, viveremos grande glória com o Senhor Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.